Amado ouvinte, assim louvávamos a Deus. Deus é mesmo bom. Estamos de volta, amado ouvinte, dizer que já temos aqui em estúdio o nosso convidado da semana, o pastor Agostinho Mwengandala, da Segunda Igreja Batista no Lubango, a quem eu me dirijo calorosamente e dizer boa noite, pastor, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito boa noite, irmã Mariana. Muito obrigado mais uma vez pelo convite renovado. Muito boa noite, caros ouvintes. E é um prazer voltar a estar convosco neste momento de investimento nas famílias. Muito obrigada. Amado ouvinte, estamos nesta semana a falar sobre o tema que está em volta da seguinte questão, em como organizar a nossa agenda diária, de modo a termos tempo para Deus, para a família e para o trabalho. Sendo que estamos numa sociedade muito corrida e aprendemos muito na edição passada. Dizia o pastor que nós precisamos mesmo cuidar do nosso tempo, precisamos ter tempo de qualidade com as nossas famílias e deveríamos rever bem a questão dos garimpos, que o dinheiro na verdade falta, mas também nunca chega. Pastor, eu venho com uma questão, não sei se será de provocação. Estamos numa era em que parece que as mulheres são as que mais se preocupam em ir à igreja. Eu não sei se é por serem mesmo a maioria ou se os homens colocam Deus em segundo lugar. Irmã Mariana, parece ser verdade. As mulheres são a maioria nas nossas igrejas locais e, pelo que eu tenho estado a ver, a situação se mantém nas distintas denominações em que eu tenho estado a passar. Não sei se a questão tem a ver com a fé. Parece-me que as mulheres são muito mais sensíveis no quesito necessidade de buscar a Deus. Parece que elas são muito mais sensíveis. E mesmo no que toca aos desafios da igreja, etc., parece que elas têm o coração mais preparado para ouvir, acatar e colocar em prática. E mesmo no ministério do Senhor Jesus, as mulheres também foram as únicas que não o abandonaram no momento mais difícil, no momento da crucificação. Sim. Prontos, não sei se é porque os homens estão muito cansados durante a semana e no domingo aproveitam para descansar, mas parece que é muito mais fácil numa família encontrar a esposa sendo crente do que o marido. São casos raros, mas existem também casos em que o marido é crente e a esposa é descrente. Mas parece que quando o marido é crente é muito mais fácil levar consigo a esposa para aderir à sua fé. Agora, quando o caso é a mulher, parece que o homem é um pouco mais resistente. E a maior parte das famílias tem esse caso, a mulher é crente e o homem às vezes não. E percebe-se que aos domingos são muito mais as mulheres que acorrem aos cultos do que os homens. Não deve ser pelo facto de as mulheres serem mais sensíveis por causa dos problemas que os homens causam lá em casa. Tem que diminuir nos pecados e adorar a Deus, esquecer um pouquinho os problemas. Não sei se é por serem mais sensíveis por causa do problema. Parece que as mulheres são mais sensíveis pessoas no que toca a ouvir a voz de Deus. Elas parecem que têm... As pessoas naturais dizem que a mulher tem um sexto sentido, né? É uma coisa que precisa ser comprovada, etc. Mas parece-me a mim que as mulheres têm o coração mais predisposto a ouvir. Mas, claro, elas também são mais sensíveis na busca de solução para os problemas que afetam lá. É verdade. E parece que também por causa disso são mais propensas a caírem em enganos. Ali está, sim. É muito mais fácil os falsos profetas se aproveitarem da sensibilidade das mulheres, porque os homens acabam sempre questionando um pouquinho mais. Sim.
Então tem essas nuances São mais todas. racionais. E as Exatamente. mulheres são mais emocionais. São mais emotivas e de vez em quando colocam muito o coração no lugar da mente. E isso torna às vezes elas um pouco mais vulneráveis. Mais vulneráveis. Mas quando também usam esta sensibilidade para coisas boas, torna-as um pouquinho mais dedicadas ao serviço missionário. Sim. E à expansão do reino da glória de Deus. Por isso é que às vezes é bom perceber, há mulheres às vezes que deixam o marido doente em casa e vão para a igreja. Acontece. E se calhar é nesse sentido que ela pensa que tem que ir orar, para que quando chegar em casa vai encontrar o marido já bom, melhor. Acontece isso de facto. Às vezes também as mulheres cometem a falha de delegar ou transferir a figura de autoridade. Muitos maridos, infelizmente, quando não conseguem cumprir este papel de líder em casa, as mulheres acabam transferindo esta figura de autoridade para o líder eclesiástico. Sim. E isso às vezes faz com que muitas mulheres prestem pouca atenção aos maridos e estejam mais predispostas a obedecer aquilo que lhes é dito na igreja ou por este líder. E assim às vezes acontece isso, que mesmo o marido estando doente, ela preferir atender a voz de mando da direção lá para estar presente na igreja e às vezes deixando a família abandonada. Quando o marido não tem autoridade. Muitas vezes acontece isso quando o marido não cumpre esse papel de autoridade e não preenche aquela figura de homem e líder em sua família. A mulher precisa de ter no homem esta figura de liderança, autoridade. E quando não encontra, há muitas probabilidades dela deslocar isto para um outro ente, e normalmente acontece muitas vezes que acaba deslocando para a figura do pastor ou do patrão no trabalho. Sim. Por isso é que muitas vezes caem nesse problema de assédio. Há muitas mulheres que são muito mais fiéis aos patrões do que aos seus próprios maridos. Têm mais medo de chegar 5 minutos atrasada no serviço do que de aborrecer o marido antes de sair de casa para ir atender à voz do patrão. Sim. Então, essas coisas acontecem. O homem, às vezes, tem uma maneira diferente de lidar com essas situações. Sim. Mas está ali. Tem aspectos positivos, mas tem também aspectos negativos. Que, quando são explorados por pessoas mal intencionadas, trazem alguns problemas para a mulher, para a família também. Mulheres que, às vezes, nem arrumam a sua casa e lutam para arrumar o templo, é verdade. Sim. Não cozinham para o esposo, não cozinham para os filhos, mas querem destacar-se para cozinhar para a Assembleia da Igreja, a Assembleia Regional. E sai de lá repleta. Sai de lá repleta e cuida dos maridos das outras, enquanto o seu marido, coitado, não tem ninguém. Porque o pastor tem a sua esposa, o evangelista tem a sua esposa, o catequista também tem a sua esposa, os líderes da igreja têm as suas esposas. Mas às vezes as mulheres tiram até, quer dizer, acabam atropelando um pouco isso e servem de forma abnegada essas pessoas que têm as suas esposas e não têm a mesma predisposição para servir a sua família, o seu esposo, os seus filhos. Sim. Aí falha-se um pouco na chamada de atenção de Paulo a Timóteo. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. Sim. E é pior do que o infiel. Pastora, mas não tem sido também a má interpretação da história de Marta e Maria? Pode ser. Sim, pode que ser. Se calhar acha que escolheu melhor trabalhar parte, na né? igreja do que pode para ser. o esposo. Pode ser, porque muitas vezes mesmo os pregadores interpretam mal esta narrativa. Sim. O certo é que a Bíblia diz que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Quer dizer que para Deus os 3 irmãos eram igualmente importantes. Só que naquela altura parece que Marta estava a ser um pouco possessiva. E estava a
ultrapassar o seu limite para invadir o espaço da outra. Isto é que não é bom. E quando olhamos para a questão do trabalho e a nossa vida devocional, o trabalho às vezes é possessivo, consome muito de nós. E de vez em quando tende a extrapolar os limites e roubar o tempo para a devoção. Sim. Mas Deus gosta de todas as coisas, porque quando instituiu o trabalho, o pecado ainda não existia. Então, a devoção, o trabalho na igreja é bom, servir a Deus é bom, mas quando isso despreza o trabalho mesmo como tal do dia a dia, também não agrada ao coração de Deus. Para Deus o mais importante é equilíbrio. Deus amava Maria, Marta e Lázaro. Deus ama o trabalho, Deus ama a devoção e Deus também ama o milagre. Então precisamos de aprender a encontrar sempre o equilíbrio entre o trabalho que nós prestamos e a nossa adoração a Deus e a dependência de Deus, porque há coisas que nós não podemos fazer. É preciso equilíbrio. Porque às vezes as mulheres pensam que de facto a boa parte é só estar na igreja, mas não é isso. Cuidar da família também é a boa parte. Cuidar bem da casa também é a boa parte. E a administração boa do tempo passa por encontrar um equilíbrio entre essas diferentes áreas da nossa vida. O momento para o trabalho, o momento para a devoção e o momento para depender de Deus também. Isto tudo é importante. Obrigada, pastora. E temos mais também algumas situações que se calhar poderíamos levar em consideração, mas não vem aqui. A mesa. Eu gostaria que o pastor ficasse à vontade para que eu não possa invadir o que preparou para nós. Certo, vamos aproveitar esses 10 minutinhos para passar uma parte e depois ver como os ouvintes poderão reagir com perguntas e alguma coisa. Mas lembrar que nós vimos na segunda-feira que Gênesis 1,14 deixa bastante claro que Deus é o Criador do tempo. O versículo 14 diz: Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, Deus predeterminou o tempo e a duração para cada etapa, a duração dos dias, a duração das noites, das semanas, meses e anos, e criou os luminares para poder então gerir este tempo. Assim, o tempo não é nosso. A boa gestão do tempo começa com esta consciência clara de que o tempo não é nosso, o tempo não nos pertence. O tempo é de Deus e Deus determinou como ele vai suceder. Então precisamos de ter isso muito claro. E há uma escritora chamada Elizabeth George, escreveu um livro com o título A Sabedoria de Deus para a Vida da Mulher. E nesse livro ela fala sobre algumas qualidades estranhas que o tempo tem. E eu queria ver se conseguíssemos passar. São 6 qualidades, vamos passar de forma rápida para ajudar os ouvintes a verem como devem gerir o seu tempo. A primeira, ela chama isso de qualidades estranhas do tempo. Interessante. A primeira coisa é que ela diz que o tempo não pode ser comprado nem alugado. É novamente reforçar a ideia de que o tempo não nos pertence. Por mais dinheiro que tenhamos, o tempo não é nosso. Ninguém consegue comprar mais tempo ou arrendar. O tempo não é nosso. Ricos e pobres, ninguém tem o domínio do tempo nas suas mãos. A outra qualidade estranha é que o tempo não pode ser guardado. Ela diz que o tempo não pode ser guardado. Ninguém consegue guardar o tempo. Veja só, o tempo não pode ser colocado na geleira ou na arca para congelar. Não é possível. Não temos uma máquina, alguma coisa que possa
refrigerar, conservar o tempo. O tempo passa, ninguém consegue guardar. Se você não aproveitar esta hora das 20 às 21, passou já, não tem como fazer. Sim. Então é importante ter essa ideia de que não se consegue guardar o tempo. Não é nosso o Sim. tempo. A terceira qualidade estranha é que o tempo não pode ser fabricado. É alguma coisa que recebemos de Deus. Mas é interessante que não há uma fábrica de tempo. Já imaginou se pudéssemos fabricar Era o tempo? bom. Alguns gostariam de trabalhar para voltar para os anos 80, né? Sim. Porque para cada pessoa parece que o seu tempo passado foi sempre melhor. Para nós, assim, parece que seria bom voltar aos anos 90. Sim. Os nossos pais pensariam em voltar aos anos 80, mas não é possível. Não se pode fabricar o tempo. Porque o tempo que passou mesmo. Sim. A quarta qualidade é que, isto é muito interessante, na perspectiva de pais e filhos. Veja só, esta autora diz que o tempo é mais lento para os filhos do que para os pais. Okay. Ou seja, para os pais, o tempo passa muito mais rápido do que para os seus próprios filhos. Para os filhos, o tempo é longo. Parece que o dia é muito longo. Parece que o dia dura muito. Parece que as semanas são extensas demais. Mas para os pais, o tempo passa muito rápido. Não quero completar 60 anos para não envelhecer. Para os pais parece que agora que acordamos, tentou só ir à praça, tentou fazer aquilo, já ficou tarde, o tempo já passou. Sim. Então, outra coisa interessante é que o tempo, esta é a quinta, o tempo é mais lento para o estudante do que para o professor. Para o estudante parece que a aula demora muito, mas para o professor parece que o tempo da aula nunca chega para completar a lição. Sim. Então, é interessante ver esses aspectos para ver como nós devemos aproveitar o tempo. O professor está lá aflito, a lutar com o relógio, porque as horas estão a correr, não está a terminar o conteúdo não está a terminar. E o mas estudante só quer aprovar já, o ano terminar. Ele não vê a hora do ano terminar. As aulas parecem que demoram muito e ele está cansado. Mas é essa a questão. E em último lugar, também achei essa muito interessante. O tempo é mais lento para você quando está na igreja do que para o seu pastor. Okay. Então, para o pastor parece que nunca há tempo para terminar a pregação, mas para os membros parece que a pregação sempre demora muito. Está a ver as mamães? De vez em quando começam a beliscar as crianças para chorar. Para sair. Para dar o relógio biológico, né? Para mostrar ao pastor, olha, já está a demorar muito, estamos cansadas, agora acabar, não sei. Mas prontos, qual é o segredo? Por que nós dizemos que o tempo é mais rápido para os pais, é mais rápido para os professores, é mais rápido para o pastor do que para os filhos, os estudantes ou os membros? O segredo é que quanto mais coisas tiveres para fazer, mais rápido o tempo passa por si. Quer dizer, quanto mais ocupada a pessoa for, menos tempo parecerá ter para realizar as suas tarefas. Então precisamos de ter essa ideia de que o tempo para nós, à medida que as responsabilidades aumentam, parece que o tempo nunca chega. O tempo nunca chega, então exige um jogo de cinturas muito grande. Muito grande. Agora, quem é o mal da história? Quem é o vilão? Será que é o tempo? Não. O tempo é o mesmo. São 24 horas para todos. 60 minutos para cada hora. 60 segundos. Onde é que está o segredo? O segredo é ver como é que nós gerimos o tempo em função das nossas responsabilidades. A pessoa mais sábia e mais efetiva ou mais eficaz
no uso racional do tempo, será aquela que souber gerenciar melhor o seu tempo. Aí, então, é preciso aprendermos a estabelecer alguns padrões. E isto passa por uma palavra simples que se chama prioridade. O que é que deve ser prioridade na minha vida para que eu consiga usar bem o tempo? Então, em primeiro lugar, como já vimos também, a nossa prioridade deve ser separar tempo para Deus. Todas as pessoas precisam de aprender que é necessário separar algum tempo para Deus. Assim, nós acordamos normalmente às 5, 6 horas, 7 horas, alguns que madrugam um pouquinho mais acordam às 4 horas. A pergunta é qual do período do dia você vai consagrar a Deus. O conselho é que sejam as primeiras horas. É muito mais fresco, é muito mais calmo, é melhor, não há confusão. A segunda coisa é que nós precisamos de ter tempo para o marido ou para a esposa. Há pessoas também, principalmente que são levadas por seitas religiosas, passam o dia todo a orar e esquecem que tem marido. Uma mulher casada, uma mulher casada vai passar a noite nas vigílias, semana sim, semana não. Ela não pode se esquecer que tem marido e precisa de dedicar tempo para o seu marido. E algumas das vezes, para além de passar tantas noites nas vigílias, durante o dia tem também os ensaios, depois tem os acampamentos. Tem as visitas. O dia que assustar, vai encontrar outra mulher ocupando o seu lugar na sua casa ou no carro do marido, algum lugar. Pastor, então, mas assim esse marido que vai arranjar outra mulher é cristão mesmo, porque a outra atrasou, vai arranjar outra mulher, pode ser, pode não ser o problema de fé, pode não ser o facto de ser cristão ou não, mas pode ser o facto que a Bíblia diz, a mulher tola com as suas próprias mãos derruba o seu lar. Então, a mulher casada, se não dedicar tempo ao marido, ela vai deixar um vazio e vai deixar o marido carente, porque o homem precisa da sua mulher. Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Então, quando você casa, precisa de ter comunhão com seu marido. Se estiver constantemente a fugir, naturalmente o marido será propenso a encontrar outra companhia. E não vai no céu. Pronto, aí já vamos entrar noutra história. E lembre-se, irmã Mariana, Coríntios 7, está a dizer assim, quanto à questão da relação sexual entre o marido e a mulher, não se separem por muito tempo para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. A incontinência é a falta de capacidade de se conter durante muito tempo sem coabitar com a sua esposa. Então, não é aconselhável que a mulher fique muito tempo fora de casa sem dar o tempo merecido ao seu marido. Então, temos que dar tempo para Deus. Mas você, mulher casada, você, homem casado, lembre-se, a sua mulher, o seu marido também precisa do seu tempo. Qual é o momento do dia que vai dedicar para o marido? Então, o casal tem que encontrar tempo. Há casais que não têm tempo. Nem durante a semana, nem durante o fim de semana. Ainda então, quando chega aquele momento que deviam aproveitar, se calhar o marido está assistindo jogo, a mulher faz mania, diz, não assiste jogo, vai embora. Não gosto, Quando a mulher está a assistir a algum programa aí de fofoca, o marido também faz mania, ela também não assiste essas brincadeiras. Então, nunca tem tempo, gente. E depois não há química. Não há. Eu mesmo sou, dá licença. Aí depois tudo começa a funcionar ao contrário. Sim, não flui. Então, é preciso ter tempo com os seus filhos. Ter tempo para Deus, ter tempo para o cônjuge e ter tempo para os filhos. Qual é o momento do dia que você fica com as crianças? Muitas mamães hoje estão a colocar a avó a fazer o papel de mãe. Isto não é responsabilidade. A avó é a avó, a mãe é a mãe.
Há mães cujo filho não consegue chamá-la de mãe porque não vê nela a figura de mãe, mas chama mãe na avó, porque a avó mana. cumpre o papel da mãe. E há mães que não conhecem os seus filhos. E as avós estão a cumprir bem o seu As papel também avós, nessa altura. se você der espaço à avó, ela vai tomar conta do seu filho. A maior alegria para uma avó ou para um avô é o filho deixar o neto em casa. Os avós já sofrem da síndrome de solidão porque os filhos se casaram e foram. Sim. Então, quando você traz a criança para casa, é a maravilha da vida dele. Ele não vai reclamar nem um minuto. Nem um minuto. Mesmo que a criança passar a semana toda lá, para o avô, é a melhor maravilha. E se você quer estragar a educação do filho, então entregue a criança só nos braços da avó. A avó não vai dizer não para o rebuçado. A avó não vai dizer não quando a criança está a brincar na mesa. A avó não vai dizer não quando... Então, para o neto, a casa da avó é o melhor sítio para estar. Sim, sim. Então é preciso ter equilíbrio. É bom visitar os avós, é bom as crianças passarem tempo com os avós, mas não pode deixar que o avô desempenhe o papel de pai. Ou a avó o papel de mãe. Então há mães que estão muito ocupadas. Sim. Não têm tempo para os seus filhos. Temos muitas perguntas, pastor, mas nós vamos dar uma pausazinha musical. A Eunice vai dar aqui um louvor e voltamos à conversa já. Uma estrofe coro. Uma estrofe coro. E há uma estrofe coro. Temos muitas Então o mensagens. telefone hoje está funcionando. Sim. Nossa, assim, depois já vai começar. Ele está com esse problema. Também já aguentou Assim, muito esse telefone, assim, coitado. Aguenta todos os Teve programas. muitas quedas. Todos os programas, está sempre aqui a suportar. Desde 2020. Começou aonde? Isso é do Benito. Vamos começar aqui. Vamos só ler algumas perguntas. Mais uma vez, o Zito da Calelia Preta. Vamos saudar o Zito da Calelia Preta. Ela está forte, está escolhendo bem os olhos, né? Então, alguém escreveu: existem mais mulheres na igreja do que homens porque as mulheres são convertidas e os homens são convencidos. Esse telefone. Ninguém sabe guardar o tempo, mas qual é o papel do casamento? Pergunta. Qual é o papel do casamento? Sim. Bem distante. Vamos entrar? Ah, sim. Vou cortar já. Yeah. Renovamos votos de boa noite, amado ouvinte. Nós voltamos à conversa.
vamos dar sequência ao nosso diálogo, depois vamos poder ler algumas mensagens. Amado ouvinte, eu cortei a palavra ao pastor. Certo, estávamos a ver aqui como saber a ordem das prioridades na nossa vida. Sim. Para melhor gerirmos o tempo e termos a disponibilidade para Deus, para a família e para o trabalho. Vimos primeiro que é preciso ter tempo para Deus. Sim. E o aconselhável é que sejam separadas as primeiras horas do dia para isso. É preciso ter tempo para com o marido ou a esposa. Então, vimos que é necessário que o esposo dedique algum tempo para a esposa e a esposa dedique algum tempo também